Vamos lá, então. Os meios de contraste na tomografia, tá? É utilizado o iodo não iônico, que é esse vidrinho. Aqui são várias marcas, tá? Mas todos esses aqui são o iodo, tá? Tem não iônico e tem o iônico, mas o iônico não é mais tão utilizado. Por quê? Ele dá muita reação alérgica. Então, todos os locais estão utilizando o não iônico, tá? Que ele tem uma baixa osmolaridade e não dá tanta reação alérgica nos pacientes, tá? O bário tem vezes que pode ser utilizado, que aí a pessoa toma, principalmente se é algo relacionado a esôfago e estômago, tá? Mas assim, ó, o mais utilizado mesmo é o iodo na tomografia. Bário, muito pouco. O meio de contraste, então, ele é uma substância geralmente líquida, injetada ou ingerida pelo paciente para bloquear os raios-x, tá? Então, quando a gente injeta o contraste, o que, que a gente vai visualizar? O contraste passando pelas artérias, pelas veias, ou se o paciente tomar o contraste, a gente vai ver a visualização toda do caminho que ele vai realizar, tá? Vai ser ali pelo... Se ele for tomar o esôfago, vai passar pelo estômago e vai para o intestino, tá? Endovenoso, então, vai ser sempre a base de iodo. A gente nunca vai injetar contraste bário pela veia, que aí a gente mata o paciente. É a mesma coisa que injetar um líquido, um leite, até uma água, tá? Uma água sem ser soro fisiológico. Aí a gente vai matar o paciente. Então, somente o contraste iodado, ele é injetado. O bário, somente para ser tomado, ou injetado via retal. A densidade do iodo, então, vai permitir a diferenciação entre os vasos e as estruturas e demonstrar processos dinâmicos de funcionamento dos órgãos estudados. O pleno conhecimento da utilização destes compostos conduz a um exame com ampla gama de informações importantes ao diagnóstico. Então, cada vez mais estão utilizando exames com contraste. Então, os meios de contraste são substâncias radiodensas, capazes de melhorar a definição das imagens obtidas em exames radiológicos. São essenciais para estudos vasculares, tá? O agente de contraste ideal não deve produzir qualquer tipo de reação adversa, mas essa substância ainda não existe. Então, sempre a gente vai correr o risco de o paciente desenvolver uma reação alérgica ao contraste, tá? Ele pode ter feito primeiro exame, não teve. Segundo exame, não aconteceu nada. Fez o terceiro exame, deu uma reação alérgica. Pode ocorrer, tá? Não quer dizer que ele já fez uma vez e não teve nada, que ele não vai ter na próxima. Então, aqui, uma solução pode ter natureza iônica ou não iônica, conforme a sua estrutura química, mas todas apresentam algumas propriedades que estão relacionadas à concentração do soluto, então, do contraste, que vai ser a densidade, a viscosidade e a osmolaridade, tá? O que é a densidade? É o número de átomos de iodo por milímetro de solução. A viscosidade
é a força que eu vou precisar fazer para injetar este contraste na circulação, tá? E a osmolaridade vai representar o poder osmótico que a solução exerce sobre as moléculas da água. Isso quer dizer, então, que contraste iodado, ele pode não dissolver na água, tá? A viscosidade tem muito a ver com a temperatura do contraste. Eu tenho que manter o contraste, principalmente da tomografia, em uma estufa, tá? Que vai ficar a 37 graus, que é a temperatura do corpo, para quando eu for injetar esse contraste na veia do paciente, ele ter o acesso mais fácil e não dar um choque de temperatura, tá? A densidade e a viscosidade. Quanto maior a densidade e a viscosidade, mais dificuldades eu vou ter para esse contraste se misturar ao plasma e aos fluidos corporais, tá? Então, aqui tem tudo a ver com a temperatura. A osmolaridade, quanto maior a osmolaridade, maior a vasodilatação. A redução do pH agudamente ativa o baroreceptores, aumenta a contratilidade cardíaca e o consumo do O2 pelo miocárdio, menor fluxo coronariano, sofrimento para o miocárdio. Então, ele vai demorar muito mais para conseguir se misturar no sangue. Resumidamente, é isso. A classificação. Os meios de contraste são classificados quanto à capacidade de absorção dos raios-x, composição química, capacidade de dissolução e as vias de administração. Capacidade de absorver a radiação. Positivos ou radiopacos. Tá? Radiopacos, então, é quando fica branco. Quando presentes em um órgão, absorvem mais radiação que as estruturas vizinhas. Então, eu vou visualizar o contraste mais nítido que as outras estruturas. Aonde ele estiver passando, eu vou visualizar ele numa cor branca, tá? Negativos ou radiotransparentes, então já diz, que é o caso do ar e dos gases, que permitem a passagem do raio-x mais facilmente. Os contrastes negativos a gente utiliza principalmente em radiografias de duplo contraste, que é esse que a gente vai ver nessa outra disciplina, tá? Que é utilizado ar e bário junto, que é no enema opaco, uma radiografia do intestino grosso. É para esse tipo de exame aqui, ó, tá? Aqui a gente utiliza bário e o ar para mim conseguir visualizar bem estendida as alças intestinais. Então, aqui alguns meios de contraste. O iodo vai aparecer assim para nós, que vai ser veias e artérias que ele vai ser injetado. Aqui é o bário. Essa parte bem branca, então, é o bário, percorrendo todo o intestino. E aqui é o paramagnético gadolínio na ressonância. Tá? Aqui são os positivos. Tá? Então, tudo que é contraste induzido, injetado, são positivos, porque ele vai aparecer bem mais nítido na imagem. Tá? Aqui são os negativos, que é o ar, gases no intestino, ar no pulmão e a água, tá? Então, esses são negativos. Antes de injetar o contraste, a gente vai avaliar a história clínica do paciente,
tá? Avaliar o uso do contraste e considerar todas as alternativas diagnósticas. Como assim? Se o paciente relatou que já fez contraste, se teve alergia alguma vez, se tem alergia a algum medicamento, algum alimento, tá? Então, precisamos fazer uma anamnese para obter todas essas informações, tá? Sobre as reações alérgicas do paciente. Precisamos perguntar tudo. Checar medicações que ele usa, se ele é fumante, se ele toma algum anti-hiperglicemiante, tá? Esclarecer para o paciente as possíveis reações adversas que poderá ocorrer. Explicar que pode ocorrer, mas não é que vai ocorrer, tá? Para ele ficar ciente, caso ele sinta alguma coisa no momento que for injetado o contraste, ele chamar por ajuda para a gente interromper o exame. Ô, prof, deixa eu te tirar uma dúvida. Pergunte. Em alguns pacientes, eles têm algum tipo de alergia e muitas vezes não sabem que são alérgicos. Sim. Pelo correto, a gente não poderia passar o preparo antialérgico para todos os pacientes para não correr o risco? O problema é que os médicos não liberam, né? É só se ele tiver alguma suspeita de que possa ocorrer alguma reação alérgica, se ele tem alergia a alguma coisa. Senão os médicos não liberam o preparo. É complicado. A não ser que converse com o médico dele que solicitou a tomografia e o médico dele dê esse preparo para ele fazer antes. De tomar um antialérgico mesmo, porque eu conheço um caso onde o paciente disse que não tinha nenhum tipo de alergia, não fez preparo antialérgico e ficou na mesa. Sim, acontece. Ele pode ter um edema de glote e aí ele para de respirar. Não tem a passagem de ar, entendeu? O mais grave de todos é o edema de glote. Então tem que cuidar muito. Tem que sempre estar observando o paciente no momento que faz a injeção de contraste. Então, assim, é impossível de a gente prever que os pacientes vão ter a reação ou não. Todos os pacientes devem ser considerados pacientes de risco, tá? Por isso que a gente faz essa anamnese. Precisamos identificar algum fator de risco potencial. Outros métodos de imagens que dão o mesmo diagnóstico, caso não seja possível ele realizar a tomo com contraste. Ele pode realizar a tomografia sem o contraste, né? Certeza da indicação do meio de contraste, então a gente precisa ter. Por isso que a gente sempre conversa com o médico radiologista, tá? Ele que vai decidir se vai ser injetado ou não. Ele vai ler lá na anamnese do paciente e o pedido do médico. Informar, então, ao paciente o que foi decidido, se vai ser com ou sem, e saber a política no caso de complicações. Quem tu vai chamar, o que tu vai fazer primeiro, tá? Por isso que, assim, sempre quando for realizar uma tomografia de contraste, eu preciso ter junto na sala a enfermeira e uma técnica de enfermagem. Caso ocorra algo, a enfermeira vai lá acudir o paciente e a técnica vai chamar o médico, tá? Então, preparo. Quando falamos em administração de meio de contraste em tomografia, o primeiro passo que deve ser realizado com tamanha atenção é a anamnese, tá? Então, o que quer dizer anamnese? Trazer a memória, tá? Então, a gente vai questionar este paciente. Ou seja, colher dados do paciente através de um questionário já previamente elaborado, com o intuito de colher informações importantes para a realização do exame, tá? Então, uma anamnese mal feita pode acarretar do paciente ter complicações, ou até mesmo morrer, tá? Porque a gente está tratando um meio de contraste endovenoso. Não é um contraste que ele vai tomar, tá circulando na veia. Então,
ele age bem mais rápido no caso de alergia, tá? Tem que ser feita essa anamnese com toda a atenção. Tem vezes, quem realmente realiza a anamnese é a enfermagem. Só que tem vezes que o paciente chega num horário que já encerrou o atendimento da enfermagem, quem vai realizar é o técnico, tá? Por isso, temos que fazer e saber como que eu posso injetar o contraste ou se eu não posso, tá? Pacientes que têm problemas renais precisam levar junto exames de ureia e creatina para o médico avaliar se ele vai poder utilizar o contraste ou não, dependendo dos níveis que der o resultado do exame dele, tá? Porque o contraste vai diretamente para os rins, vai ser excretado pela urina. Então, pode ocorrer de danificar mais ainda os rins. Aqui eu tenho um questionário, uma amostra, que é feita na anamnese, tá? Então, vai ser os dados aqui dele, idade, peso, nome, o exame, tipo de contraste. Indicar o horário da última refeição. Faz uso de algum medicamento. Se a resposta for sim, indicar qual. É uma pessoa ansiosa, tem histórico de doença cardíaco, diabético, pressão alta, asma, insuficiência renal, hipotireoidismo. Se tem diabetes, qual tipo? Tem algum tipo de alergia? Se positivo, indique qual tipo. Aí vai ser sobre medicamentos, frutos do mar, urticária, tem vários aqui, tá? Tipo de contraste que vai ser usado, o iônico ou não iônico, a dosagem, intravenosa, via oral ou outro tipo. E aqui se ele teve reação adversa, tá? Aí aqui é só depois do exame, que é completado. O médico assina e o profissional de enfermagem. Então, os valores de ureia e creatina é muito importante para quem tem problemas renais, tá? Então, para mim conseguir realizar, os valores têm que ser normais, de 10 a 45 miligramas, tá? Da ureia e a creatina, 0,80 a 1,3 miligramas. Então, tudo vai depender do resultado desse paciente. E aqui é o pior lugar que tem para fazer acesso. Bem na voltinha do cotovelo. Porque se o paciente precisar levantar o braço, ele vai dobrar e vai perder o acesso. Então, se for injetar manual, o que a gente não utiliza mais, porque tem as bombas injetoras, mas caso for o caso da bomba injetora estar com defeito e eu preciso realizar esse exame, eu preciso deixar 2 seringas já pronta com o contraste, tá? Por quê? Porque eu vou precisar injetar uma e já colocar outra. Eu não posso dar tempo, que aí eu vou perder o contraste. Tem que ser uma pressão contínua nas duas. Então, eu deixando todo o meu material pronto, já me adianta o serviço. Aqui a bomba injetora. Essa aqui é de um só. Só vai um contraste, mas tem as que a gente utiliza, vai 2 vidrinhos de contraste. Que caso eu termine um, ela já continua no outro. Eu não preciso interromper o exame. Tá? Então, a bomba injetora, ela vai otimizar o tempo de injeção. Ela vai dar controle dos tempos, não vai atrasar a injeção. Ela pode parar, se sentir que o catéter deslocou da veia, ela faz o corte na hora do contraste, tá? O fluxo dela é contínuo, a pressão vai ser segura de injeção, tá? Até 4 fases de injeção para alcançar as mais variadas necessidades. Então, a bomba injetora é tudo de bom. E outra, a técnica não precisa ficar lá dentro injetando, né?
Porque se for manual, ela vai ter que injetar primeiro, sair da sala para a gente começar o exame. Tá? Então, aqui é a bomba injetora com 2 contrastes que eu posso pôr, tá? Aqui com um só. Essa parte é o técnico responsável para higienizar e montar e desmontar a bomba injetora, tá? Aqui é a tela, onde eu vou pôr quanto que eu vou colocar de contraste, qual a velocidade, tá? Aqui a velocidade está 2,5 ml, 120 ml de contraste. Oi. Tem uma pergunta. Cada organismo reage de uma forma, por isso cada organismo tem uma quantidade X de contraste, né? Sim. Quem calcula isso? A gente. Nós agora, calculamos. Agora a gente vai chegar na parte dos cálculos. Tá. Tava muito fácil. Tava, né? Então aqui... Mas vai ser verdade. Aqui tem mais um outro tipo de tela, tá? Eu posso realizar um teste com o paciente primeiro, para mim saber se o fluxo vai correr tranquilo ou se ele tem algum bloqueio. Eu posso colocar uns 10 ml de soro e injetar no paciente, que aí eu já consigo visualizar a velocidade que ele foi injetado e se ele correu normalmente. Então, se esses 10 ml entraram na corrente do paciente, o acesso está bom, está liberado. E depois eu faço a minha programação com o contraste, tá? Então, aqui, a velocidade do fluxo do contraste, ali na bomba injetora, tem que ser de 2 ml por segundo a 5 ml. Não pode ser abaixo de 2. O acesso para realizar angiografias ou TEP tem que ser um acesso 18. E 20 ou 22 para os demais exames. Em criança, a injeção do contraste vai depender de cada local. Em muitos casos, é feito na mão, porque é mais fácil de controlar, tá? O meio de contraste não iônico é injetado por bomba injetora ou em uma ou 2 seringas, se for manual. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho os catéteres, o tamanho e a numeração. Então, quanto maior a numeração, a agulha é menor. Quanto menor for a numeração, a agulha é maior, tá? Então, a 18 é essa aqui, que é utilizado para exame contrastado na tomografia, angio e TEP. E o 20 é para exames normais. Geralmente, a gente utiliza esses dois aqui. 22, só em últimos casos, e se a paciente tiver muita dificuldade de conseguir fazer a punção nela. Mas essa aqui já não está mais sendo usada, porque é com agulha. Então, está sendo utilizado mais o gelco, que é essas aqui, que é com silicone, tá? Continua a mesma coisa. O calibre, tá? Quanto menor a numeração, mais grosso ele vai ser. Quanto maior a numeração, menor ela vai ser, tá? Tranquila essa parte? É só a gente olhar, né? Tranquilo. Ver a numeração dela e o desenho, a gente já vê que essa aqui é horrível de grande. Essa aqui deixa um buraco. E já essa aqui é para bebezinho, não tem nel. Quando eu vou tirar sangue, eu mexo com elas, ó, põe a 24 aí pra mim. Não vai botar uma 18, ela é só dar uma risada. Então, aqui tá explicando cada uma, tá? Então, a 24 é o menor calibre, utilizado em recém-nascidos e bebês, ou crianças de veias pequenas. O 22 já é para criança mais grandinha, e que tem um acesso bom.
O 20, utilizado em adolescentes, e especialmente em transfusão. O 18, adultos submetidos a cirurgias. O 16 é a mesma indicação do 18, porém só muda a cor. E a 14 deve ser utilizado quando há necessidade de infundir grandes quantidades de líquido, principalmente traumatismo. Tá? Então, paciente que sofreu acidente, que vai para o bloco, vai ter que aguentar no osso, vai ser a 14. Tá? E até para fazer a doação de sangue também, tem que ser um acesso mais calibroso. As vias de administração: oral, endovenosa, retal, intratecal. Oral, pela boca. Endovenosa, veias ou artérias. Retal, pelo ânus. Intratecal, pela coluna medular. Contraste oral, então, é utilizado em exames abdominais para que as alças intestinais sejam preenchidas e permitam melhor visualização de todas as estruturas e até de patologias do sistema digestório ou regiões adjacentes. Em algumas instituições, utiliza-se o sulfato de bário, que é apropriado para a tomografia, ou o contraste iodado, diluído em torno de 3 ml de água. A quantidade ingerida é de cerca de 1 litro e deve ser administrada em torno de 2 horas antes do início do exame. Tá? O bário, até na tomografia, ele vai ficar muito concentrado. É melhor o iodo. O bário é melhor no raio-x. Aí não tem erro. O contraste retal é utilizado nos estudos pélvicos, quando o contraste oral não teve uma boa progressão ou não foi ingerido. Então, se o paciente não consegue engolir ou não teve o resultado que a gente precisava visualizar, a gente vai com o contraste via retal. Ele tem a finalidade de preencher o cólon sigmoide e a ampola retal. A quantidade injetada está em torno de 200 ml, sendo mais utilizado o contraste iodado diluído a 3% de água. Essa injeção é feita através de sondagem retal em procedimento adequado por um profissional qualificado. Após a injeção do meio de contraste, o paciente é colocado em decúbito dorsal para aquisição das imagens. E o contraste fica lá. Só vai depois no banheiro quando acabar. No uso de contraste venoso, o preparo do paciente é indispensável e deve ser realizado em jejum de aproximadamente 6 horas. Contudo, pode estar associado a medicamentos preventivos que são de critério de cada serviço. Isso que tu perguntou antes, tá, Tamara? Antes do uso, deve ser analisado o estado clínico do paciente, considerando se há ou não condições do uso do meio de contraste venoso, relacionando a hipótese diagnóstica e a sintomatologia do paciente com o benefício do uso do contraste. Então, tem que verificar se a vantagem do exame é mais benéfico do que a reação que ele possa ter, tá? É muito importante salientar que a decisão do uso de meio de contraste venoso é a critério médico, não cabendo essa decisão a nenhum outro profissional. Quem vai decidir é o médico radiologista, tá? O contraste venoso evidencia o estudo de veias e artérias e caracteriza uma melhor visualização e definição de patologias. Ocorrem casos em que a patologia só é identificada com o contraste venoso em virtude de seu poder de captação da lesão,
Isso mostra que exames realizados sem contraste venoso podem não ter um diagnóstico eficiente. Por isso, cabe ao médico avaliar risco e benefício de cada paciente. Tá? Então, ainda bem que fica tudo na mão do médico. A gente só faz o que ele pede. Aquisições com contraste. Então, a gente vai utilizar sempre o delay, tá? Que é o atraso entre o início da injeção do meio de contraste até a aquisição do primeiro corte. Aquisição arterial. Volume injetado deve ter relação com o tempo de aquisição e com as características do paciente. Aquisição venosa, ele vai ter relação com o retardo, com o delay, tá? E vai ter relação com as características do paciente. E a aquisição tardia, geralmente a gente põe um delay de 5 minutos, tá? Mas isso mais para frente a gente vai ver bem tranquilo. Fatores que influenciam, então, na qualidade da minha imagem. A via de administração. Geralmente, tá? Sempre o melhor local é o braço direito. Por quê? A circulação vai chegar mais rápida, vai passar pelo coração e pelos vasos, se for no direito. O esquerdo, ela vai ter que fazer toda a circulação contrária, tá? O volume do contraste, se for a quantidade necessária, a velocidade desse contraste, o calibre do catéter que foi utilizado, a temperatura do contraste, se ele estava realmente nos 37 graus, e o delay, tá? Eu não posso perder esse delay de jeito nenhum. Se eu perder o tempo necessário para o contraste fazer o contorno que eu preciso, eu perdi meu exame. Então, esses exames com contraste, a gente tem que estar bem atentos. O realce, então, vai depender. Fatores relacionados com o paciente. O órgão-alvo, o peso, o sexo, a idade do paciente, a fase arterial ou venosa, capacidade de apneia, de o paciente conseguir segurar a respiração caso seja necessário, a função renal desse paciente, se está tudo ok, e se ele tem alguma doença associada. Fatores relacionados com o equipamento. Tempo de aquisição e tempo de delay, se eu conseguir fazer correto. O delay se vai ser o fixo ou se vai ser o bolus track, que é um outro tipo de injeção de contraste. Vai cair o nosso tempo. Então, já nem vou continuar, porque tem menos de 1 minuto. Por enquanto, tranquilo? Sim. Tranquilo, Sim. Sim. Tranquilo. Então, tá. Não é assim o bicho, sabe? A única coisa, a gente precisa estar sempre atento ao paciente e ao tempo de delay que a gente colocou para iniciar os cortes. A gente não pode perder em contraste e não realizar o exame, né? Que aí a gente leva uma advertência bem bonita. Então, Sim, vamos lá. imagina o paciente em risco e ainda não conseguiu fazer o exame, né? E ainda